insegurança, que gera ansiedade, que gera medo e que pode provocar reações de agressão ou de submissão excessiva. Então, é um ano realmente para que nós nos procuramos comportar com cautela. Agora aqui eu coloquei outra coisa que foi falada já aqui, né, que sobre o Brasil, que o Brasil está vivendo uma fase completamente oposta àquilo que sobre o qual ele se formou. Nós temos aqui um mapa do 7 de setembro, vocês podem ver que o ascendente é Aquário, Júpiter e Lua estão em Câncer, o Sol está em Virgem. A progressão atual do mapa, desse mapa aqui, nós temos o ascendente exatamente na oposição do Leão. Então, dessa atitude mais liberal e descomprometida, está surgindo uma postura do povo e da nação de querer pegar as rédeas do seu próprio destino na mão e querer governar e dirigir a sua própria vida, a vida da nação, de uma maneira mais consciente e dominante, conforme foi colocado aqui. E vocês vejam que a Lua e o Júpiter em Gêmeos agora estão no alto do céu. Então, este povo aqui também, na casa 4, está realmente, de alguma maneira, dominante. E vejam a Lua, que é um símbolo do feminino, que por força, né, dessa grande popularidade do Lula, né, que tem a ver com essa, porque esse Sol em Virgem está lá agora também no seu oposto, em Peixes. Né? Então, de uma pequena elite de colonizadores e de predadores e de invasores que entrou aqui e começou um grande genocídio dos nativos e trouxe a escravatura para até que um descendente dos índios, né, porque o Lula tem um sangue de índio, né? Ele nasceu em Caetés, os Caetés eram índios da Bahia que comeram o bispo Frei Sardinha. Né? Foi a primeira grande comunhão que a nossa nação fez, foi deglutir o Frei Sardinha. E isso, na época, foi considerado uma ofensa inaceitável. Eles foram declarados inimigos da civilização e foram perseguidos até o Pará e foram exterminados. Tá? Alguns escaparam, um deu no Lula, outro deu no Sarney, que ficou com essa mistura de Frei Sardinha com índio, ele fica lá nos explorando a vida. Então, realmente, tudo isso aqui mostra que há uma tendência da Dilma continuar no cargo, essa dominação do partido mais popular e de uma figura feminina que, pelo mapa dela, ela gostaria talvez de fazer muito mais que está conseguindo, mas nossa dificuldade é histórica, né? Então, não vai ser um governo nem 2 nem 3 que vai conseguir mudar isso, que existe uma problemática de raízes. Né? Outro dia tinha um sujeito reclamando, né? E eu falei assim, olha, para um país que foi criado com base num genocídio de nativos, né? Eram 3 milhões de indígenas e só tem 300 mil, tem 10% do que tinha. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, os portugueses largavam camisas com roupas com varíola para tirar os índios do pedaço, matar todos eles, que depois foi totalmente fundado numa economia escravagista, que é 70% da população do país é originado desta base. Né? Tanto isso é verdade que dos 190 milhões de habitantes, só 40 milhões declaram imposto de renda. O pessoal quase não se dá conta disso, né? A Receita Federal recebeu 40 bilhões de declarações, mas tem 150 milhões que não representam nada. E 0,5% da população é dono de 80% do território nacional. Então, é fácil criticar, né?
E grande parte de toda essa riqueza, segurança, cultura e luxo que a Europa, que os Estados Unidos, a Inglaterra têm, é baseada, claro, nessa exploração e nessa colonização. Então, também outro aspecto importante é o trígono de Saturno com Netuno, tá? Que mostra que os recursos naturais cada vez vão ser usados de forma mais consciente, as leis de preservação da natureza vão se impondo lentamente, e também esse Júpiter e a Lua estão em sextil com Plutão, ali em Escorpião, em Peixes, desculpa. Então, isso também é um símbolo que, de uma forma ou de outra, o país vai conseguir superar as suas dificuldades. E aí, isso aí é o Papa da Dilma, mas eu nem vou me estender, porque eu já passei da minha dose aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa quadratura toda de Plutão, Urano e Júpiter está sobre Netuno na casa 12 dela. Então, isso não deixa dúvidas que as dificuldades serão enormes esse ano para ela e para o país como um todo, porque a cabeça da nação reflete o destino de todo o corpo. Então, para todos nós é um ano de obstáculos, e muitos deles acumulados. A casa 12 tem a ver com as ações e as omissões do passado, né? Com as consequências das coisas que a gente fez ou deixou de fazer. E essa questão da Copa do Mundo, que é o Netuno, a pátria de chuteiras, né? É bem provável que a gente torça o pé. Chegou a hora de vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, algum dos participantes da mesa, por favor, se apresente. Ou será que a gente vai tão claro que não ficou nenhuma dúvida para ninguém? Renato, diga. Alô? É um pouco sobre a tônica, quer dizer, sobre uma tônica mais voltada à questão da cautela, mas, por exemplo, a Giane falou muito do movimento, da importância do movimento. Queria ver como conseguir. Você disse para quem ficar parado em casa, não vai encontrar namorado, namorada. Então, como que se concilia com uma aberta cautela que vários outros disseram? Então, simples. Use cinto de segurança, né? Fica a vizinha. É bem... não são contraditórios os conceitos de movimento e de segurança, né? Basta você não ir com muita sede ao pote, basta você obedecer os sinais de trânsito, tudo corre bem. Tá certo? Na verdade, eu acho que a ideia de cautela, ela surge até como conselho necessário quando todos os sinais indicam movimento. Eu acho que pode virar um movimento atabalhoado se você não tiver a devida cautela. É a questão do radicalismo dessa posição do Martin, né? Que justamente está fácil de acender o radicalismo da pólvora. Então, a cautela é para ver quando e onde se acende esse radicalismo e por quê. Alguém mais? Vocês não são tão tímidos. As artes? Você tem como projetar aquela minha ilustração aí, mestre? No meio dessa tensão toda que a gente viu no Wagner, em 2013, houve um grande triângulo no céu, muito bonito, com Júpiter em Câncer, Saturno em Escorpião e o Netuno em Peixes. Esse não. Esse também não. Esse está bom. Perceba que ao mesmo tempo que a gente tinha toda essa tensão bélica, né, agressiva, esse triângulo já estava se anunciando aqui, não pela posição do Júpiter, que a gente se encontrava em Gêmeos em março do ano passado, mas a Lua funcionou aqui como catalisador.
isso aqui aconteceu em junho, o Júpiter chegou até aqui mais ou menos nessa região do signo de Câncer, como esse grande triângulo. Então, isso existe, sempre nos tempos de crise, as artes florescem com mais vigor, né? E eu tenho percebido, eu comentei isso aqui na mesa de Urano-Plutão, um movimento que eu, brincando, chamei de neo-hippie, no sentido de que tem uma turma que hoje em dia a gente chamaria de índios, a geração que está entre 20 e 30 anos, que tem uma turma buscando caminhos diferentes dessa casca velha da cobra que o Bola falou. Tem gente já sintonizada com isso, eu tenho acompanhado isso no Rio, no Brasil, um questionamento até do próprio modelo educacional em que a gente vive, e não é só no Brasil não, isso é um questionamento a nível mundial. Eu recomendaria a vocês procurarem na internet um documentário chamado La Educación Proibida. Foi feito por um cineasta de 25 anos, argentino, onde ele questiona o sistema educacional do planeta, não é de um país, de um sistema, de um regime, mas a maneira como a gente é colocado para aprender as coisas. Então, nessa área de educação, de conhecimento, existe um movimento alternativo brotando aí muito bonito, que eu vou me reportar à mesa de Urano-Plutão, né, quando eu falei da conjunção que aconteceu entre eles nos anos 60, que resulta nessa quadratura de agora. Então, a semente daquilo que foi plantado naquela época e que não vingou na geração seguinte, ela vem a brotar novamente, a se insinuar novamente, no momento em que esses dois planetas estão em tensão. É a ruptura do velho, como acontece. Da consciência dessas pessoas que são responsáveis pela educação, não falo no sentido de mandatários, não, falo no sentido de aumentar o questionamento, quanto no sentido de propor soluções. Eu, particularmente, sou otimista em relação a esses dois campos do saber, a educação em si e as artes de uma forma geral. Existe uma outra forma também de ler que chega mais ou menos à mesma conclusão, que eu acho interessante, que é o seguinte. A casa 5, ela é a casa da criatividade para a astrologia. E o regente da casa 5 esse ano é o planeta Mercúrio, que está no signo de Peixes, na casa 11, em conjunção a Netuno. Veja, que interpretação nós podemos dar? Se o significante da criatividade está numa casa 11, a casa 11 é a casa dos amigos, dos grupos, das coletividades, favorece os movimentos artísticos em que as ações elas são coletivas e não individuais. Então, por exemplo, eu apostaria mais em vernissagens coletivas, mais coisas que envolvem o espírito de grupo do que, digamos, um estrelato individual. O signo ativado pelo regente da quinta casa desse ano é o signo de Peixes, em conjunção com Netuno. Quer dizer, não é uma arte muito, digamos assim, muito realista. Ela tem mais a ver... ela tem mais a ver com a criação de novos mundos, com abstrações. Não é algo que retrata fielmente a realidade, mas algo que ultrapassa, transcende essa realidade. E o interessante também de notar é que assim, existem alguns ângulos harmônicos, né? Existe um grande triângulo harmônico aqui. O significante da criatividade para esse ano, que é Mercúrio, está fazendo trígono com a Lua na casa 3. Isso favorece especialmente um tipo de arte, que é a arte da escrita. É muito interessante para escritores, especificamente. Considerando que a Lua está em... Oi? Ah, isso é do ano passado? Então, tudo isso é do ano passado, tem que botar no... Pronto. Não, é verdade, o ano ainda não acabou, vai até o dia 20 de março. Vai até o dia 20 de março. É interessante que, vejam só, mas só para dar uma dica, a Lua em Câncer, em trígono com Mercúrio em Peixes, é muito bom para escritores que escrevem sobre temas ligados à sua terra, à sua pátria, à sua casa. Qualquer tema ligado à parte da escrita que tem a ver com as origens é muito interessante. Olha, isso é bom para mim, que eu estou lançando um livro agora, antes do dia 20 de março, que se passa na floresta amazônica. Isso é muito bom. Bom que não é para o dia 20 de março de 2014. Oi? E tem outros planetas. Não faça spoiler do meu livro. Passa para 2014 aí, vamos ver. Aqui a coisa já muda bastante de figura. A gente tem na casa 5
A gente tem aqui na casa 5, a casa 5 ela está no finzinho de Escorpião, no comecinho de Sagitário, né? Aí é complicado, porque você vai ter gente que vai considerar mais a regência de Marte-Plutão, vai ter quem considere mais a regência de Júpiter. Como é que você considera, Bola? Como é que você consideraria? A casa 5 começa a 28 de Escorpião. Sim, eu tenho coisas de Escorpião e Sagitário. Veja só, aqui mais, a situação aqui na dimensão da criatividade e da arte já tem uma característica bem diferente a partir do dia 20 de março de 2014. Se a gente for considerar Júpiter como regente, já que Sagitário pega uma grande parte da casa 5, ele já cai na casa 12, mas esse grau já está bem perto do ascendente, né? Está em conjunção com o ascendente, Júpiter. Aí já é bem diferente do ano passado, já favorece mais o estrelato individual, né? Inclusive as manifestações artísticas mais megalomaníacas, né? Os grandes murais, os grandes estrelatos, a coisa mais individual mesmo. E se a gente for considerar Escorpião, que vai trazer algumas características mais marcianas, na casa 3 eu diria que favorece muito a comunicação e a escrita, mas num teor mais agressivo, né? Favorece a mídia ninja. O quê? Você vai ter o guerreiro, que é Marte, agindo na dimensão da escrita, da comunicação falada. Né? Mas enfim, espero ter respondido. Alguém tem alguma outra pergunta? Qual é a sua área de artes plásticas? Esses aspectos também sugerem que as pessoas devem tentar explorar as coisas que elas temem ou que elas desconhecem ou que ignoram, né? Ou outros suportes, outras técnicas ou outros materiais, né, de expressão, né? Porque você poderá descobrir algum filão oculto dentro de si mesmo, né? É um tatear no escuro que você não sabe bem onde vai parar aquilo, mas é um momento que é bom para uma entrega, para uma pesquisa em outras formas de expressão. Quando o Urano e o Plutão fizeram conjunção, não sei se você conhece o trabalho do Hélio Oiticica, lá do Rio de Janeiro, ele criou uma coisa chamada parangolés, que era uma arte que ele vestia, né? E isso na época foi considerado uma coisa completamente até obscena, né? Até uma transgressão completamente inalcançável. Hoje as obras do Hélio valem, no mundo inteiro valem milhões. E então com essa quadratura, me parece também, como o Alexei falou aí, vai vir alguma coisa que novas formas de expressão e descobertas e experimentações dentro das diversas correntes da arte. Então, o que eu diria é que é um ótimo momento para pesquisar, porque a quadratura é que nem você comprimir uma mola, tá? O que essas quadraturas estão dizendo aí também, se você quiser dar um salto, você tem que apertar bem mais a mola, porque pode ser que ela dê uma brochada e você não vá muito longe, tá? Então é um período de contração, tá? Porque a natureza tem o movimento da expansão e da contração, né? Atividade e do repouso, de plenitude e esvaziamento. E esses movimentos vão se alternando. Então nós estamos agora numa combinação de esvaziamento, né, com retração. Então, se a gente acompanha esse movimento, você adquire impulso. Da mesma maneira que uma mulher que vai dar à luz, se o útero não contrair, a criança não sai. Né? Se você for embalar uma criança num balanço, primeiro você puxa ela para trás, depois você solta. Né? Então, o problema da quadratura é você querer expandir sem ter base, sem ter acumulado, sem ter energia acumulada em si mesmo. Ou você ficar não acreditando que a maré vai subir e você esperar que os seus móveis, a sua geladeira seja levada pela enxurrada. Então, é um aspecto que exige que a gente saiba se mover com a natureza. O nosso maior problema da nossa espécie, né, é que a gente constrói paradigmas, constrói estruturas, constrói coisas que a gente pretende que
podem ouvir no rádio, a economia cresceu, a bolsa cresceu, a bolsa caiu. Nós vivemos dentro de um paradigma, que até foi colocado aqui no evento, do eterno crescimento, da eterna expansão. Né? Isso não existe na natureza. Sempre vai ter um momento que as coisas vão se contrair e vão se transformar. E a natureza é cega, surda e muda. Não tem qualquer moral, ética ou bons costumes. Se o terremoto, se o furacão, se a tsunami vier, vai levar a mesquita, vai levar a igreja católica, vai levar o templo budista, vai carregar qualquer coisa que estiver pela frente do caminho dela. Tá? Então, naquela hora, não adianta você gritar por Jesus, por Buda, por Maomé, por quem quer que seja, porque a natureza está se movendo e ela não é batizada. Por isso eu preciso ter clareza. O maior desafio na interpretação é você discernir isso. Quando você está lidando com a possibilidade de que forças da natureza, e essa é a origem de todas as religiões, a busca do ser humano de tentar negociar com essas forças titânicas, esmagadoras e contra as quais a gente nada pode. Tá? Se vocês imaginarem que aquela nuvem que entrou aquele avião da Air France, equivocadamente enganado pelos aparelhos, pelos instrumentos, ela é 3 a 4 vezes uma CB, uma cumulus nimbus, tem 3 a 4 vezes o tamanho de um Everest, tá? E que lá dentro tem ventos e pedaços de gelo do tamanho da cabeça de um homem girando que nem um liquidificador, você começa a ver que a nossa presença, nossos recursos e as nossas tecnologias são muito frágeis diante dessa força que está aí, né? A cada ano, o continente inteiro aqui recua mais 5 centímetros em direção ao Pacífico. Ninguém percebe, né? Mas a gente está andando. Nada disso aqui está parado. Né? Nós temos a sorte que a ruga do embate entre essa placa na qual nós estamos com a do Pacífico está lá dando no Chile, no Peru, na Venezuela, e lá que tudo explode. Né? Então, mas na natureza nada estava parada. Há milhões de anos atrás, o Rio de Janeiro era junto com a África, né? Era Pangeia, era tudo uma coisa só. E lentamente a Terra, esse ser vivo, vai se mexendo, vai trocando de casca, e nós somos verdadeiros ácaros em cima dela. Né? Então, se ela resolver dar uma mexida no couro, vai cair um monte de ácaro no chão, vai pisar em cima e vai se ferrar. Tem um filósofo grego que disse: a natureza pisoteia, a natureza esmaga os humanos como as crianças pisoteiam formigas. Bom, gente, pelo visto ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês todos e de todos os participantes da mesa. E estamos aqui de noite para o encerramento do evento. Obrigado. A gente vai encerrar para botar o celular para carregar a bateria e a gente volta mais tarde. Valeu, galera.